A Groenlândia é uma região autônoma do Reino da Dinamarca. O seu território ocupa a ilha com o mesmo nome, considerada a maior do mundo, além de diversas ilhas vizinhas, ao largo da costa nordeste da América do Norte. As suas costas são banhadas a norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Mar da Groenlândia, a leste e sul pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Mar do Labrador e pela Baía de Baffin. A terra mais próxima é a ilha Ellesmere, a mais setentrional das ilhas do arquipélago ártico canadiano, da qual está separada pelo Estreito de Nares. Outros territórios próximos são, no mesmo arquipélago canadiano, a oeste, a ilha de Devon e a ilha de Baffin, a sudeste a Islândia, a leste a ilha de Jan Mayen e a nordeste o arquipélago de Svalbard, ambos possessões da Noruega. Em tempos pré-históricos, a Groenlândia foi a residência de um certo número de culturas paleoesquimós. A partir de 984 d.C., foi colonizada por noruegueses estabelecidos em 2 assentamentos na costa oeste sobre os fiordes perto da ponta sudoeste da ilha. Eles prosperaram durante alguns séculos, mas, após quase 500 anos de habitação, desapareceram por volta do século XV. Os dados indicam que, entre 800 e 1300 d.C., as regiões em torno dos fiordes do sul da Groenlândia enfrentaram um clima relativamente ameno em comparação com o de hoje. Árvores e plantas herbáceas cresciam lá, com o clima inicialmente permitindo agricultura e criação de gado como na Noruega. Estas comunidades remotas prosperaram na agricultura, caça e comércio com a Noruega. Quando os reis noruegueses converteram seus domínios ao cristianismo, um bispo foi instalado na Groenlândia, subordinado à arquidiocese de Nidaros, à época parte da Igreja Católica, hoje parte da Igreja Luterana da Noruega. Os assentamentos parecem ter coexistido relativamente pacificamente com os inuites, que haviam migrado do sul do Ártico para as ilhas da América do Norte por volta de 1200. Em 1261, a Groenlândia tornou-se parte do Reino da Noruega. Por volta dos séculos XIV e XV, os assentamentos escandinavos desapareceram, provavelmente devido à fome e conflitos crescentes com os inuites. Outros motivos como a erosão excessiva do solo, devido à destruição da vegetação natural para a agricultura e à obtenção de relva e madeira, e a uma diminuição da temperatura durante a chamada Pequena Era Glacial também favoreceram o desaparecimento dos assentamentos. A condição dos ossos humanos encontrados por arqueólogos a partir deste período indica que a população norueguesa era desnutrida. Sugeriu-se que as práticas culturais, tais como a rejeição de peixes como fonte de alimento e a utilização exclusiva de gado mal adaptado ao clima da Groenlândia, poderiam ter causado a fome, e a degradação ambiental levou finalmente ao abandono da colônia. Estudos deixaram claro, porém, que o peixe era importante fonte de alimento para os noruegueses da Groenlândia desde o início do século XIV. Em 1500, o rei de Manuel I de Portugal enviou Gaspar Corte Real à descoberta de terras e de uma passagem do noroeste para a Ásia. Corte Real chegou à Groenlândia pensando ser a Ásia, mas não desembarcou. Fez uma segunda viagem à Groenlândia em 1501, com o seu irmão Miguel Corte Real e 3 caravelas. Encontrando o mar gelado, mudaram a rota e rumaram para sul, chegando à terra que se pensaram ter sido Labrador e Terra Nova. Dinamarca-Noruega reafirmou a sua reivindicação latente para a colônia em 1721. Após as guerras napoleônicas, separou-se a Noruega da Dinamarca por exigência do Congresso de Viena, através daquele que ficou conhecido como Tratado de Kiel, 1814. A Noruega uniu-se então à Suécia, situação que perduraria até 1905. A Dinamarca manteve as colônias da Islândia, Ilhas Feroé e Groenlândia. Governou também a Índia dinamarquesa, Tranquebar, de 1620 a 1869, a Costa do Ouro dinamarquesa, Gana, de 1658 a 1850 e as Índias Ocidentais dinamarquesas, atuais Ilhas Virgens Americanas, de 1671 a 1917. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ligação entre Groenlândia e Dinamarca foi interrompida em 9 de abril de 1940, por ocasião da ocupação da Dinamarca pelas tropas da Alemanha nazi. A Groenlândia foi capaz de comprar mercadorias provenientes dos Estados Unidos e do Canadá, através da venda de criolita da mina de Ivigtut. Durante a guerra o sistema de governo mudou. O governador Esquibrum governou a ilha através de uma lei de 1925 que permitia a governadores assumir o controle sob circunstâncias extremas. O outro governador, Axel Svan, foi transferido para os Estados Unidos,
para liderar uma comissão de abastecimento da Groenlândia. A Sirius Patro, guardando a costa nordeste da Groenlândia usando trenós puxados por cachorros, detectou e destruiu várias estações meteorológicas alemãs, dando à Dinamarca uma posição melhor no tumulto pós-guerra. A Groenlândia foi uma sociedade protegida e muito isolada até 1940. O governo dinamarquês, que governava sua colônia, acreditava que a sociedade iria enfrentar exploração do mundo exterior ou até mesmo extinção se o país fosse aberto. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, a Groenlândia desenvolveu um senso de autoconfiança através do seu autogoverno e comunicação independente com o mundo exterior. Entretanto, uma comissão em 1946, com o maior conselho groenlandês, o Landsradet, como participante, recomendou paciência e nenhuma reforma radical do sistema. 2 anos mais tarde o primeiro passo em direção à mudança de governo foi dado, quando uma grande comissão foi fundada. Em 1950 o relatório, G50, foi apresentado. A Groenlândia deveria ser uma fluente sociedade moderna com a Dinamarca como patrono e exemplo. Em 1953, a Groenlândia foi feita parte do Reino Dinamarquês. A autonomia foi concedida em 1979. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Groenlândia se separou de fato, tanto social como economicamente, da Dinamarca, aproximando-se mais dos Estados Unidos e Canadá. Depois da guerra, o controle da ilha voltou à Dinamarca, retirando-se seu status colonial, e, apesar da Groenlândia continuar sendo parte do Reino da Dinamarca, é autônoma desde 1979. A ilha foi o primeiro território que deixou a União Europeia, se bem que possui o status de Estado associado. O chefe de Estado da Groenlândia é a Rainha Margarida II da Dinamarca. Um alto comissário representa a monarquia e o governo dinamarquês, nomeado por este último. A Groenlândia conta com um parlamento, Inatsisartut, eleito de 31 membros. O chefe de governo, Naalakkersuisut Sulitazua, é o primeiro-ministro do governo regional, Naalakkersuisut, que costuma ser o líder do partido com maioria no parlamento. Em 1985, a Groenlândia deixou a Comunidade Europeia, embora a Dinamarca continue a integrar aquela união. Em 25 de novembro de 2008, os eleitores groenlandeses aprovaram, em referendo, uma ampliação da autonomia da ilha frente ao governo dinamarquês. Os recursos minerais como zinco, chumbo, minério de ferro, carvão, molibdênio, ouro, platina e urânio são abundantes na Groenlândia. A descoberta de petróleo, zinco e ouro, em 1994, promete mudar a economia, ainda bastante dependente da Dinamarca, que também responde por sua defesa e relações externas. Uma pequena atividade industrial é desenvolvida, principalmente o processamento de peixes e crustáceos, camarão e alabote da Groenlândia, indústria de mineração de anortosito e rubi, produção de artesanato, couros e peles, indústria de conserva e pequenos estaleiros navais, além de produção de energia elétrica. A caça de foca e baleias marca a vida dos habitantes do norte. A Groenlândia hoje é criticamente dependente da pesca e do processamento e exportações de pescado, sendo que a indústria da pesca de camarões é de longe a mais rentável. A agricultura é praticada em assentamentos rurais no município de Kujala em estufas e supre 10% do consumo local, sendo produtos principais, batata, maçã, morango, brócolis, couve-flor, repolho e cenoura. A pecuária consiste principalmente na criação de ovinos, que fornecem 340 toneladas de carne para consumo local e lã destinada à exportação. A estatal Nekia S é responsável pelos abates em Nasser, município de Kujala. O rebanho de ovinos somava 19,5 mil cabeças em 2012. Há também criação de cavalos, bovinos e renas. Apesar de uma promissora retomada das atividades de exploração de hidrocarbonetos e minerais, ainda serão necessários vários anos antes que a produção de hidrocarbonetos seja iniciada. Foi criada a Companhia Petrolífera Estatal Nunaoil a fim de estimular a indústria de hidrocarbonetos. Foram lançadas ações da empresa estatal Nuna Mineral na Bolsa de Valores de Copenhague, a fim de reunir os capitais necessários ao aumento da produção de ouro, iniciada em 2007. A exploração de depósitos de rubi também começou em 2007. Registra-se também a prospecção de outros minerais, urânio, alumínio, níquel, platina, tungstênio,
titânio e cobre. Em 2008, o governo da Groenlândia decidiu revigorar as atividades de mineração em Mármore Lake, com o objetivo de fornecer uma linha de vida econômica às comunidades da região de Umumana, mantendo aberto o relativamente novo aeroporto de Karsut. Os recursos provenientes da exploração de recursos minerais fornecerão à Groenlândia um contrapeso aos subsídios de montante fixo da Dinamarca. As operações são realizadas pela Angel Mining plc, empresa registrada no Reino Unido. A partir de abril de 2010, foi o alargamento da entrada da mina para os 300 metros necessários, 980 pés. A mina conta com reservas de zinco e minério de ferro que devem durar 50 anos. O turismo é o único setor com maior potencial de crescimento a curto prazo, mas é limitado, devido à curta temporada e aos custos elevados. O setor público, incluindo empresas públicas e municípios, desempenha um papel predominante na economia da Groenlândia. Cerca de metade das receitas governamentais vem de subsídios do governo dinamarquês, um importante complemento ao Produto Interno Bruto, PIB. O PIB per capita é equivalente ao das economias mais pobres da Europa, ainda que o IDH seja elevadíssimo. Dado a maior parte da ilha está coberta por gelo e glaciares que chegam ao mar, e as distâncias entre as localidades serem enormes, não existem grandes estradas nem vias férreas, porém as principais cidades são urbanizadas, contam com transporte urbano feito por ônibus e a maioria das vias asfaltadas, havendo ainda pequenos trechos de estradas rurais ligando assentamentos e pequenos povoados, principalmente em Kujala. Há também algumas estradas asfaltadas ligando portos, aeroportos e cidades, como por exemplo a estrada que liga o porto de Umersoliviu a Kakangelusuaq e arredores e outra de Kangelingui ao assentamento abandonado de Ivitut. A maior parte dos transportes de cargas e passageiros são feitos por avião, helicópteros e por barco, assim como por motos de neve e trenós puxados por cães. Há 15 aeroportos, sendo 10 de pistas pavimentadas nas localidades de maior dimensão, havendo ligações por avião ou helicóptero. Os dois maiores aeroportos, com capacidade para receber grandes aviões, estão em Kangerlussuaq, na costa ocidental, e Narsarsuaq, na costa do sul. Uma companhia groenlandesa, a Air Greenland, assegura as ligações aéreas. As ligações marítimas são efetuadas por algumas companhias de navegação, com destaque para a Arctic Meak Line e a Royal Arctic Line, entre os vários portos disponíveis, Ilulissa, Sisimiut, Nuuk, Kakorto, etc. O Museu Nacional da Groenlândia é um museu localizado em Nuuk, capital da Groenlândia, que exibe a arte e história do país. Ele foi um dos primeiros museus estabelecidos no país, inaugurado no meio da década de 1960. O museu está estreitamente ligado com o Museu Nacional da Dinamarca, do qual expandiu as suas coleções. O museu tem muitos artefatos relacionados com arqueologia, história, arte, artesanato e também tem informações sobre ruínas, cemitérios, edifícios, etc. O museu possui um amplo e bem apresentado acervo com seções que contam a história do país, mas que consequentemente refletem a história mundial, como por exemplo, a exibição que mostra as mudanças sociais que ocorreram na década de 1950, ou a rocha mais antiga do mundo, 3.800 milhões de anos, que foi encontrada na região de Nuuk. O museu apresenta peças que remetem aos tempos primários da humanidade, como por exemplo, réplicas de caiaques e barcos a remo que eram utilizados, principalmente, por mulheres. O destaque do museu são as múmias Kilakitsu que datam do século XV. Elas foram encontradas por dois irmãos em 1972, porém, foram deixadas lá até 1977 quando o museu ouviu falar da história e as recuperou. As múmias são um trio de mulheres e uma criança de 6 meses. Elas são expostas utilizando suas roupas de pele e botas tradicionais. Ainda não se sabe a razão de suas mortes. O Museu de Arte de Nuuk, em dinamarquês, Nuuk Kunstmuseum, é um museu de arte em Nuuk. O museu possui aproximadamente 650 metros quadrados, é localizado no bairro de Kisarnekortunguaqua, em Nuuk. O museu possui uma coleção vasta de itens coletados pelo empresário e empreiteiro Sen Junge e sua mulher, Helene. Ao todo, a coleção no museu conta com mais de 700 peças, contendo figuras em pedra-sabão, marfim e madeira, gráficos, desenhos, aquarelas e pinturas. Além disso, em particular,
O espaço contém uma coleção de mais de 150 pinturas, feitas com tinta a óleo e quadros de ouro de Emanuel A. Pedersen, penduradas pelas paredes. Com relação à culinária da Groenlândia, destaque para seus ingredientes raros e exóticos. A comida tradicional é feita com os ingredientes locais preparados de maneira simples. Legumes e frutas são pouco comuns no cardápio diário, uma vez que, por serem importados, são muito caros. Especiarias não são muito utilizadas e os acompanhamentos são apenas arroz, batata e cebolas. Carne de baleia, carne de rena, carne de foca e ave são muito populares no país. Um prato clássico, uma sopa chamada soaasa, é feita, normalmente, com carne de foca, pode também ser feita com peixe, ave, carne de baleia ou renas. A sopa é rica e nutritiva e leva também arroz, cebolas e batatas. Sal e pimenta fazem o acabamento final. Outra guloseima muito apreciada é o matak, que é pele de baleia com uma fina camada de gordura, que é normalmente comida crua cortada em pequenos cubos, sempre acompanhada com muitas xícaras de gafi, café forte. A carne de rena é considerada uma fina iguaria. A cultura popular dos nativos possui características bem peculiares. Groenlandeses acreditam que seus filhos nascem com uma personalidade completa e que são dotados com a sabedoria, instinto de sobrevivência, magia e inteligência de seus antepassados. Portanto, de acordo com esta perspectiva tradicional, punir as crianças por mau comportamento é um insulto aos seus antepassados. A sociedade Inuit, até hoje, dá normalmente mais valor aos meninos do que às meninas. As famílias, normalmente, são pequenas, em média 2 filhos por casal, e o núcleo familiar é muito importante nas comunidades groenlandesas. Os grupos familiares consideram os recursos como propriedades comunitárias. Por exemplo, os alimentos obtidos através da caça e pesca, geralmente, são divididos igualmente entre os parentes do grupo familiar.